Então, boa noite. Estamos mais uma vez reunidos aqui no espaço da Sobrapa para falar um pouco mais sobre o autismo. E eu sou Cris Margaride, sou neuropsicopedagoga, psicanalista. Estamos aqui com dois convidados que vão falar conosco essa noite um pouquinho mais sobre comportamentos desafiadores, o que nós chamamos no TED de disruptivos. E o Cláudio Rocha e a Lúcia de Fátima está conosco hoje, vai falar um pouquinho. Cláudio, você fica à vontade, se apresenta, e depois a Lúcia, né, para que as pessoas que estão presentes, que ainda não nos conhecem, né, possam conhecer um pouquinho mais da gente. Pode ligar seu microfone, Cláudio, fica à vontade. Bem, eu sou o Cláudio, né? Sou psicopedagogo, neuropsicopedagogo, trabalho com autismo há mais de 20 anos. É um prazer, né, estar participando, de estar trazendo um pouco da minha experiência e espero estar colaborando com todos para que possa nós crescermos, né, no conhecimento, né, e proporcionarmos as melhores condições para o tratamento do autismo. Muito obrigada, maravilha. Lúcia, pode se apresentar, fale um pouquinho de você, para quem ainda não te conhece. Eu sou a Lúcia, sou professora, né, sou psicopedagoga também, e vivo aí há 30 anos, né, nessa função, nessa caminhada. Não me sinto cansada, ao contrário, me sinto super motivada, me sinto assim, provocada a aprender mais e a aplicar em favor da educação, em favor dessas crianças desafiadoras que chegam para nós, né, contribuindo aí um pouco para a melhoria da qualidade de vida das famílias, das crianças, do ambiente escolar, né? Gosto muito de estar na coordenação pedagógica, na gestão, porque quando a gente está na ponta fica mais fácil de puxar outros, né? Então, é isso aí. Estou aqui para aprender com vocês e para contribuir também. Obrigada, Lúcia. Então, a gente vai hoje falar um pouquinho sobre esses comportamentos desafiadores, né? Na doutrina, a gente vê muito a palavra disruptivo, né? Mas, às vezes, as pessoas não sabem muito como que é essa palavra. Então, a gente pode utilizar a palavra desafiador, que é uma palavra que é mais comum, né? Que as pessoas já vão entender o que são esses comportamentos, né? E, de maneira geral, a gente pode explicar esses comportamentos como condutas que envolvem uma necessidade de cooperação, né? Então, eles não gostam de cooperar quando estão com esse comportamento desafiadores, né? É a famosa desobediência, né? Quer dizer, não querer colaborar, né, com as regras, podem assumir uma oposição, que a gente às vezes pode entender como birra, como agressividade, como desrespeito a regras, a discussão com adultos, né? Mas por que acontece isso? Porque, na verdade, isso pode ter uma causa, né? Uma causa implícita ali que a gente não sabe, né? O porquê. E a gente interpreta isso como esse tipo de comportamento desafiador, nesses termos, de birras, por exemplo, né? Mas pode ser que não seja birra, né? Tem um estudo também que chama de meltdown,
né, que é uma situação extrema de ansiedade que a criança passa. E, às vezes, pode ser uma birra, pode ser até uma birrinha, alguma coisa assim, mas pode ser que não seja. Então, a gente pode observar para conseguir interpretar aquele comportamento. De onde que vem aquele comportamento, aquela manifestação de grito, de choro, às vezes arremessar objetos, às vezes ficar irritadiço demais, às vezes culpar os outros por mau comportamento, né? E às vezes querer ser o dono da situação, né? Então, muitas vezes, numa sala de aula que está ocorrendo algum episódio de bagunça, por exemplo, entre aspas, né? Aí sempre vem aquele assim. Sempre vem aquele assim, aquele menino tá fazendo bagunça, aquele menino tá fazendo coisa errada, né? Então, e a criança, às vezes, vai até a outra criança e quer dar ordens, né? E se irrita, mas é fruto de uma deficiência que ela tem de aceitação, ou aquilo está incomodando, aquilo é um barulho tão forte que causa isso, essa irritação, né? E eu acredito que quando nós começamos a observar tudo isso com a nossa vivência, né, em sala de aula, ou na minha vivência como mãe, por exemplo, né, eu hoje, estudando mais a fundo sobre isso, nossa, como eu entendo muito mais o meu filho, né? Como eu compreendo as dificuldades que ele tinha, né? E a gente começa a entender, né? As causas, os fatores, que pode ser o quê? Busca por atenção, né? Fugir de uma tarefa, aí acontecem, né, vários exemplos de comportamentos, né, comportamentos disruptivos ou desafiadores, tá? E agora eu vou passar a palavra para a Lúcia. A Lúcia vai falar para a gente um pouquinho de lidar com esses comportamentos, né? E o Cláudio hoje vai falar para a gente também a intervenção, né? Alguns exemplos de intervenção. E começando aqui pela Lúcia. Lúcia, você pode ficar à vontade agora, falar um pouquinho para a gente sobre a tua pesquisa. O que você preparou sobre esse tema para a gente aprender um pouquinho mais. Essa palavra disruptivo, né, é uma palavra nova no nosso meio pedagógico, né, é uma palavra que vem para, até como provocação. Quando eu a escutei pela primeira vez, eu coloquei ela em mim como uma coisa de rompimento com o padrão, com o comportamento modelo e tudo. Né? Quando vocês me colocaram hoje dentro desse comportamento disruptivo que incomoda, né, que altera ou quebra o curso de um processo, ampliou muito mais assim, o meu olhar. Mas eu trago aqui, por exemplo, para a criança para a criança em geral, né, a autorregulação, como o Cris falou aí em alguns momentos sobre desobediência, falta de limites, falta de comportamento.
todos esses indicadores, seja por falta de limites, falta de comportamento, desobediência, vamos dizer assim, né? Eles estão presentes em todas as crianças. São padrões, né, que estão. Só que, quando nós estamos tratando de uma criança que tem um comprometimento, né, sobre o desenvolvimento dele próprio, o olhar dele sobre ele mesmo, isso fica muito mais difícil de trabalhar. Porque, à medida que a criança cresce, a criança padrão, né, vamos dizer, a criança típica, ela vai compreendendo os processos sociais, vai fazendo vai construindo sua autorregulação, e a gente vai tendo conquistas muito, muito aparentes nesse crescimento, nesse desenvolvimento. Quando esses movimentos de disruptivos, eles vêm na criança atípica, eles são mais desafiadores para nós, porque nós não sabemos o que é que a criança compreende, ou o que é que ela, qual é o grau de sujeição, não, a palavra não é essa, qual é o grau de compreensão que uma intervenção minha vai fazer aquela criança entender, vai fazer aquela criança mudar a partir da minha intervenção. Então, uma coisa que eu trabalho muito, que eu gosto de trabalhar muito, é a questão da autorregulação, de compreender, né? De compreender, de provocar e observar como que a criança está nesses processos de construção da autorregulação. E a disrupção, ela pode vir realmente por uma falta de compreensão de si mesmo, de compreensão do espaço do outro, né? De desobediência, como a Odisseia falou, falta de educação, tantos fatores. Então, um dia, eu tive uma experiência muito rica com uma criança, né, com o transtorno de espectro autista, e aconteceu o seguinte, ela tinha 5 anos, era aluna novinha da creche. Eu gosto de observar as crianças, né, como interventora da psicopedagogia, fazendo as intervenções. Eu cheguei lá no dormitório e fiquei lá um pouquinho sentada, observando os movimentos das crianças lá no dormitório. E aconteceu o seguinte, ela não quis dormir. Mas ficou silenciosa, ficou legal lá, todo mundo dormindo e ela se movimentando. E ela queria um brinquedo que estava num armário, que para ela passar para lá, ela precisava passar por cima de outras crianças. Precisava contornar outras crianças que estavam dormindo. Então, eu observei quando aquela menininha olhou para lá, para aquele lugar que ela ia passar, viu que não dava para passar e fez um contorno por um lugar, por um caminho muito bacana, sem pisar, sem atropelar os demais colegas. Aí, tipo assim, isso foi um movimento de autorregulação fantástico para aquela menina de 5 anos, que tem um diagnóstico. E ela foi lá, pegou o brinquedo e voltou pelo mesmo caminho. E foi um movimento disruptivo, porque ela rompeu com uma barreira, né, que foi olhada por todos os que observam, que cuidam dela, por todos os terapeutas, mas que ninguém observou que ela rompeu o padrão e que ela criou uma autorregulação. Aquilo foi tão sutil, ainda bem que eu estava lá para observar. Aquilo foi tão sutil, foi tão suave, foi tão disruptivo para o movimento de Bia, da Beatriz, que eu fiquei assim, como que essa menina fez essa leitura? Então, o disruptivo, muitas vezes também, vem para a gente de forma positiva, porque ela fez um movimento disruptivo. Só que professores e, né, profissionais que estão aqui nessa live, só que eu
sozinha, porque as pessoas estão observando, são os grandes avanços. É aprender a ler, é aprender a escrever, sei lá. E não observam que a partir desse movimento, a partir desse pontinho que eu observei e fiz, e coloquei no parecer dela, né? Se fosse trabalhado ali uma intervenção programada, uma intervenção efetiva, sistemática, a partir daquele modelo, daquele padrão que ela apresentou naquele comportamento, muita coisa poderia ter sido ganha. Por quê? Porque o que é o TEA? O TEA é a ausência de si mesmo. Ele não se percebe como sujeito, ele não se vê como pessoa. Ele é nulo. Mas se essa criança com TEA, ela dá para nós um sinal de que eu existo, eu me percebi. A gente precisa trabalhar com esse movimento e começar a perceber que os movimentos disruptivos, eles nem sempre são negativos. Eles podem ser um movimento de grandes ganhos, de grandes apresentações de desenvolvimento, né? E para nós pesquisadores, de grandes descobertas. Por enquanto é só, meninos. Muito bem. Muito obrigada, Lúcia, pela tua contribuição. Daqui a pouquinho, aí vai falar um pouquinho mais, né? Essa questão do comportamento, né? A gente vê como problemas de conduta, muitas vezes, né? Mas às vezes não é. E às vezes é muito delicado, né, como a Lúcia falou nesse exemplo que ela deu agora. O que mais é difícil, às vezes, da gente como professor, né, é administrar isso, né? O aluno, às vezes, com uma raiva frequente, essa irritabilidade, o aluno que questiona constantemente as autoridades, né, que tem essa tendência de culpar o colega por coisas que ele fez, né? E muitas vezes não é o transtorno de oposição, né? E o TOD, né? Como a gente até falou um pouco, mas às vezes é. Então, cabe, né, a nós, os professores, por exemplo, numa sala de aula, ou nós profissionais, né, neuropsicopedagogos, também os psicopedagogos, fazer essa leitura, interpretar, né, porque às vezes a criança quer buscar atenção, né, às vezes é um comportamento porque ela quer atenção. É desafiador? É desafiador, mas tem um porquê de fundo, né? Às vezes ela quer ter um objeto de uma outra criança, às vezes ela está tendo um estímulo indesejado, ou muito barulho, ou está com alguma dor, né? Às vezes ela tem assim num contexto, né, que às vezes pode parecer normal para um outro, mas para ela não é o usual, ela não tem esse costume de gritar, e de repente a criança começa a gritar. Isso é um fator também que nós temos que estar atentos, né? Essa diferença, essa mudança comportamental também é uma situação que cabe a nós observarmos e ficarmos atentos, né? Então, manifestações físicas, por exemplo, de se jogar no chão, de ser agressivo, até a autolesão, né?
Vi crianças, por exemplo, que tinha uma criança, por exemplo, na escola, onde eu fui coordenadora, a professora, desesperada, falava assim, olha, eu não sei o que eu faço, eu fico numa situação de desespero quando eu vejo que a criança começa a se arranhar, às vezes provocar arranhão de tirar sangue, né? Ou nos braços, ou nos pés, né? Então, são comportamentos também desafiadores para nós e disruptivos, né? Então, é muito ampla essa discussão, esse tema, né? Então, já convido para os próximos a gente continuar nesse tema, porque esse tema, ele é muito importante e traz muitas dúvidas até para nós, né? Profissionais que estamos mais acostumados a isso, quanto mais para a sociedade, né? Eles veem com outros olhos, não sabem interpretar, né? Essas diferenças, né? E essas necessidades de quem está agindo assim. E deixa eu fazer aqui um parênteses aqui para dizer boas-vindas, né? Quem entrou depois, a Laudiceia, a Sônia, quem mais entrou depois aqui? A Charlene. Isso. Então, bem-vindos, tá? Essa é uma reunião do Sobrapa, Sociedade Brasileira de Psicanálise e Autismo. Estamos à disposição de vocês. Sejam bem-vindos, né? E venham para ficar conosco. Depois passo o link para vocês entrarem no nosso grupo do WhatsApp. Sejam muito bem-vindos. Agora, eu gostaria de convidar o Cláudio Rocha para falar para a gente sobre a intervenção. Por quê? Porque eu acho que esse é o tema mais desafiante para nós, como professores também, né? Detectar e ter que tomar essa ação, né? Para nós é um desafio, né? Então, eu convido, né, o Cláudio. Cláudio, fica à vontade, fala um pouquinho para a gente sobre as intervenções. Ok. Eu vou resgatar um pouco a noção, né, de birra e crise, né? A crise e a birra, se a gente não tomar muito cuidado, a gente vai acabar se perdendo nesse conteúdo, né? A gente vai acabar achando que a criança está fazendo uma birra, quando na realidade está de crise, né? Então, e também pode passar de uma birra, se der sequência, deixar evoluir esse quadro, chegar numa crise realmente. Então, é muito perigoso, tênue essa linha aí que tem que ser bem organizada, né? Então, alguns tópicos têm que ser observados, né? Primeiro, a birra, ela vai tentar buscar atenção, né? A criança tenta, de alguma forma, buscar a sua atenção. Ela quer que, de alguma forma, você note ela, perceba ela, né? E a crise já não, a crise já é uma sobrecarga sensorial, já tem um conteúdo diferenciado, ele já não está no aspecto buscando o ser humano, ele está tentando se livrar de uma condição que está, de alguma forma, afrontando ele, deixando ele, sabe, angustiado, né? Ele não está dando conta de toda aquela angústia, aquela dor, né? Quando ela está em crise, ela vai observar qual a reação do adulto, como o adulto está se portando, como o adulto está olhando para ele, se o adulto está percebendo ele. Agora, a crise já não, a criança já, sabe, ela desvincula de você, ela desvincula do espaço, ela entra em si mesmo, né? Então, esse conteúdo, esse daí tem que ser muito observado, porque senão a gente vai ter um trabalho muito intenso para fazer alguma intervenção, se a gente não souber exatamente o conteúdo que está sendo ocorrido ali, né? Então, a birra já vai querer buscar algo de proveitoso para aquela criança, mas quando ela está em crise, ela não está procurando nada, ela está simplesmente
ela está afundada nela mesma, ela está profundamente, sabe, toda angústia, toda dor, toda neurose que pode ser uma pessoa, todo estresse, né, numa forma latente mesmo, está sobre ela. Então, isso daí modifica todo o patamar. Então, se nós percebermos esses conteúdos, né, esses conteúdos diferenciados e nos apercebermos disso, então nós retornamos para aquele meltdown, né? O meltdown que é o derretimento, né? A pessoa se derrete, né? Então, o mal-estar, o comportamento autoagressivo, sabe, a dor intensa, o enjoo, tremores, né? A ruptura, o desafio mesmo, aquele pool de condições, de comportamentos que se apresenta, a criança vai apresentar tudo aquilo e não tem um período estanque. Não, começou, vai atenuar e depois vai... Não, ela pode intensamente ficar por um período muito longo. Então, tem que se observar o que está acontecendo, né? Compreender. Primeiro, para fazer alguma intervenção, primeiro você tem que ter uma familiaridade, você tem que observar a criança, você tem que compreender a origem, né? Se foi as luzes, se foi algo que pode ser tratado pelo ABA de antes, depois, se foi alguma condição de barulhos, né? Alguma intensidade de movimentação de pessoas. Então, todos esses fatores externos, né? Externos, porque a criança pode entrar no shutdown também, pode entrar no aprofundamento interno. Então, ela fica em crise internamente, ela não extravasar, ela não falar, mas, ao mesmo tempo, ela está totalmente alheia ao entorno dela. Totalmente alheia. Então, ela não tem reação, né? Então, está estática. Então, quando a gente percebe isso e a gente compreende a origem, nós temos que ter... primeiro, tem que ter sobriedade, calma necessária, porque uma coisa que o ser humano ele se dispõe a muito, que é desapercebido dos animais, os animais percebem, né? Então, os sentimentos. Então, se você está muito excitado, muito nervoso, isso daí a criança detecta, entendeu? Então, quanto mais angústias, dores, num estado de emoção, convulsão que você tiver, você vai transportar aquilo para a criança. Então, se ela já está em crise, você está em crise também internamente, você está desconectado com a realidade que está ali da intervenção, você perde a criança, você não consegue fazer né? Tanto que precisa, muitas vezes, entrar um terceiro elemento para fazer a quebra, né? Entrando no terceiro elemento, esse elemento ele muda a situação ali, né? As condições ali, a criança acaba se percebendo. Então, tem que ser muito... A pessoa tem que ter uma sensibilidade muito grande, ela tem que ter uma percepção muito grande, muita calma, sabe? Quando nós trabalhamos com autismo, nós temos que estar preparado para qualquer eventualidade. Essa que é a grande realidade. Nós temos que fazer com que os nossos sentimentos eles se tornem, sabe, algo que a gente possa controlar realmente. Se a gente não perceber isso, a gente tem que fazer um trabalho interno, né? Porque aí você se perde. Então, você pode trabalhar com qualquer criança, mas se você não trabalha com os seus sentimentos interiores, se você não tem tranquilidade interior para passar isso aí, então você não consegue trabalhar com o autista, porque o autista vai totalmente provar você, porque é uma condição diferenciada, é um olhar diferenciado, é uma forma de ver diferenciada, né? Então, nós temos que, para quebrar esses vínculos, essas dores aí, esses movimentos de crise, né, disruptia, essas alta-lesões, como foi falado, né, que se auto-lesa, e ao mesmo tempo são agressivos, ao mesmo tempo eles passam para cima da pessoa. Eu trabalho com uma moça que ela tem 16 anos e é grau 3, então ela compreende você, ela consegue trocar, mas quando ela não compreende, ela fica totalmente frustrada e ela avança. Então, você tem que ter a compreensão e a tranquilidade de acalmá-la o suficiente para que ela não entre num estado de disruptura, né? Num estado de crise real.
Então, para isso, e se você perder ela por 1 minuto, ela começa a gritar, ela começa a bater nas coisas, se autoagredir. Então, a sensibilidade da pessoa que trabalha com autismo, ela tem que ter ela tem que olhar a quem está trabalhando, tem que ter uma afeição, afetividade, ela tem que ter, sabe? Ela tem que saber que aquele é um ser humano, né? Se a pessoa não pode ser neutra, ela tem que, sabe, amar o ser humano, amar, sabe, a condição do ser humano e ver naquele ser humano alguém em condições, sabe, de passar por toda uma situação e ser transformada e você conseguir entrar em contato com ela entrar em contato com você e vocês fazerem uma troca que, de alguma forma, beneficie ela para, sabe, um maior, né, um maior conteúdo, né? Que ela possa, sabe, aprender mais, ela ter mais condições cognitivos, de atenção, de foco e todas essas problemáticas, né? Então, quando nós estamos observando um momento de crise, muitas vezes nós temos que nos afastar daquele momento, deixar ela em condição ideal para que ela não se machuque, para que não se lese, mas deixar numa condição e não, muitas vezes, ver se realmente há necessidade de tocar, porque até o toque físico não é permitido. E mesmo quando ela está em condições de normais, você tem que pedir a permissão, sabe? Você não pode ser invasivo com a criança, você tem que, sabe, perceber se ela realmente, sabe, ela de alguma forma quer ser tocada, se de alguma forma ela quer o contato com você. Se não houver, você não pode fazer isso, porque você está invadindo ela, né? Você está sendo omisso, né? Não. Então, nós temos que ter uma autorregulação, né? E a minha amiga hoje falou uma coisa muito séria, né? Ela falou que a menina estava em crise, uma criança estava muito em crise, a criança tem uns 6 anos de idade, mais ou menos. E ela pegou, ela encostou, a menina estava em crise, gritando, tal, mas ela não estava se violentando, não estava batendo nas coisas, mas estava gritando, estava, sabe, chorando. E aí ela encostou na parede, fez uma autorregulação com ela e começou a respirar, ela respirando alto. Ela, na parede, e a menina em crise, uns 4 metros dela. E ela respirando alto. A menina, na crise, dentro da crise, olhou ela, observou ela, e a menina começou a ver a respiração dela, a autorregulação dela, porque ela tinha que se controlar. Ela foi acompanhando a respiração dela e foi se acalmando. Quer dizer, não teve nenhum processo onde precisou de segurar, onde precisou de tocar a criança, onde precisou... Simplesmente, a criança, sabe, dentro daquela situação, né, daquele abismo que ela se derreteu ali, ela conseguiu perceber o outro e a visão do outro fez com que fosse lançada uma luz para que ela se recuperasse. Então, achei que, realmente, a gente tem... cada caso é um caso, é evidente, a gente não tem uma fórmula correta para isso, correta para aquilo. A nossa convivência, o nosso trato diário vai fazendo com que nós modemos ou modelamos situações. Mas é necessário esses princípios de tranquilidade, de paciência, sabe, de não ficar reprovando aquele que está, sabe, descontrolado, né, vamos dizer assim, sabe, mas, sabe, entender o porquê, né, trabalhar mais no conteúdo para saber exatamente o que ocorreu com aquela criança, para depois saber isso. Então, eu acho que isso é mais ou menos a estratégia que a gente pode utilizar momentaneamente, né? Pensar nesse momento, né? Exatamente. E uma coisa, assim, que eu estava ouvindo, né, a tua explicação, Cláudia, eu achei, assim, muito bom esse exemplo que você deu da respiração. Como a respiração, uma simples respiração, forma de acalmar, né,
funciona. Eu sou professora de canto e eu tenho alunos, né, que às vezes começam a ter esses comportamentos por cansaço, porque às vezes é final do dia, estudou, ficou na escola o dia todo, começa a ter esse cansaço e às vezes tem um comportamento que não é invasivo, não agride ninguém, mas é um comportamento que às vezes tira um pouquinho a atenção na aula, né? E essa forma de abordagem da respiração ou de exercícios, por exemplo, de música, né, vibração de lábios, que a gente faz muito para relaxar o trato vocal, né? Então, tudo isso ajuda. A música é muito terapêutica, né? Eu gosto muito de trabalhar exercícios de respiração, de relaxamento do trato vocal, porque isso acalma, né? Realmente. Traz, assim, uma paz, né? E uma questão, assim, que eu queria até abordar e falar um pouquinho sobre algumas formas, né, de como lidar com esses comportamentos, por exemplo, né, limites. Às vezes as crianças não sabem muito dos limites naquele local, a gente precisa falar, né, porque ela está em determinado lugar, por exemplo, em casa, ela pode fazer uma série de coisas ali que ela está na casa dela, porém, fora da casa dela, que é um outro local onde tem outras pessoas, a gente precisa falar, porque realmente eles não sabem, não é nem maldade deles, mas eles não sabem, né? Não aprenderam, né? E se nós colocamos ali, olha, aqui tem essa regrinha e tal, é claro que num momento assim de que ela perde o controle, às vezes ela não consegue, né, realmente, né? Esse autocontrole, né? Principalmente as crianças têm problema do controle inibitório, elas não têm noção, né? A gente até brincava uma época, o que é controle inibitório, né? Antigamente a gente falava o Simancol, né? É o Simancol. Você se liga, mas algumas pessoas não têm, até adultos, né? Não tem muito assim a noção, né, do seu limite, né? Precisa realmente aprender. De nós estarmos conscientes, né, que às vezes a aplicação de determinada regra não vai ser eficaz. Então, que nós temos que tentar uma outra via, muitas vezes. Não deu certo por um lado, a gente tenta uma outra abordagem, uma outra forma, né? E realmente evitar a discussão ou gritar com a criança, né? Também não culpá-la, não utilizar alguma palavra que ela possa se sentir excluída, né? Por exemplo, focar no comportamento, né? Não na pessoa. Então, às vezes, falar assim, olha, esse comportamento aqui agora a gente não vai utilizar, né? E fazer todo esse trabalho de ensino. Por quê? Porque eles realmente não sabem, eles precisam aprender, né? Eles não sabem. Às vezes, situações em casa, tá sendo bem interessante alguns cursos para pais que eu tenho visto, né? Que tem essa possibilidade, tem tido essa procura de pais que querem aprender como lidar nas situações difíceis, né? E eles precisam um profissional para que os ensine, né? Muitas vezes os pais não sabem. Como eu antigamente não sabia, que eu fui buscar a informação, fui aprender. Eu já era professora, comecei a pesquisar e aprender para saber
como ajudar o meu filho, né? E hoje já está grandão, já está com 16 anos, hoje já conversou, falou, pai, mãe, eu vou participar de uma empresa com meu amigo, nós vamos fazer designer, atender pessoas, porque ele já desenha, né? Ele já desenha os desenhos dele, ele já vende os desenhos dele no Brasil todo, até no exterior já vendeu desenhos, né? E é uma vitória, né? É uma vitória. Se eu vejo aquele menininho de anos atrás, 10 anos atrás, quando eu tinha 6 anos de idade, que não tinha percepção do que pode ou não pode, né? Apesar de que sempre é difícil. Tanto criança, quanto adolescente, quanto adulto, sempre vai ter algumas dificuldades. Por quê? Porque às vezes eles se escondem, né? Escondem para não se expor, né? Mas em tudo é um aprendizado, né? Outra coisa assim que eu acredito que ajude bastante em casa, principalmente, né, os pais, né, tentar desviar o foco que causou todo aquele transtorno na criança, todo aquele desespero, toda aquela ação, aquele comportamento, aquele desafio, tentar tirar do foco, mudar de assunto, né? Mudar aquela, chamar a atenção para uma outra coisa, às vezes pegar um brinquedo, não sei se todos têm a possibilidade, né, de ter, não sei se aqui tem alguém que tenha cachorro, gato, animal de estimação, né? Vocês estão assistindo, ou quem estiver assistindo depois, vendo a gravação, né, que vai ficar gravada essa aula, um animal de estimação também ajuda bastante, né? Na questão da aplicação ABA, aquela economia de fichas também pode ser utilizado, por quê? Porque a criança fala assim, pensa, né? Vai pensar, olha, tem as fichas, não, eu vou ganhar as fichinhas depois. Então, mas tudo isso é uma questão de aprendizado, de amor, de carinho, de explicação, sem cobrança, né? Sem violência. Então, tudo isso é aos poucos, né? É um trabalho de formiguinha, é no dia a dia, é no minuto a minuto. E assim a gente vai conseguindo ganhar a atenção deles e a confiança, né? E a confiança. Eu me lembro que uma vez nós estávamos na casa de um parente e o meu filho, ele estava ali e eu tinha saído para comprar alguma coisa, retornei e aí a hora que eu cheguei, que eu falei para o meu filho, não, senta, agora vai se sentar para você comer o pirulito, porque se você ficar pulando, você vai se machucar com esse cabo, porque é grande. Então, senta e come. E falei com firmeza, explicando por que ele tinha que ficar quieto, sentar e comer ali. E ele ficou. Aí a minha prima olhou para mim e falou assim, foi a primeira pessoa que falou e que ele respondeu sim e que ele obedeceu. Porque todo mundo ali tinha tentado falar e não conseguiu. Mas por quê? Porque eu sou a mãe? Não, não é só por isso, né? É por quê? Porque a gente tem que aplicar isso de uma forma eficaz, né? Conhecendo como lidar com essa situação, né? Que muitas vezes não vai resolver. Aquela vez resolveu porque eu conhecia, né? Sabia como falar. Então, quando eu conheço, quando eu analiso, quando eu faço esse estudo, né, da criança, da pessoa, e conheço o indivíduo, eu vou ter mais chances de ter essa ação efetiva, que vai dar certo, que vai ser uma ajuda, né? Então, acho que nesse sentido, sempre com muito amor, com muito carinho, né?
E é isso, né? Então, já estamos quase chegando aí no nosso final, né? Eu vou pedir para a Lúcia falar um pouquinho mais ali, falar suas considerações finais, mais alguma coisa que ela queira passar para a gente, e em seguida o Cláudio também. Que pena, já estamos caminhando para o final, passa tão rápido, né? Quando nós falamos de coisas que a gente gosta, né? De coisas para ajudar também, né? O próximo. Ô, Cris, À vontade, Lúcia. quando você falou aí do pirulito, né? Então, ele compreendeu a sua mensagem, né? Ele deu significado à sua mensagem, porque, compreendendo, ele sentou e ele sabia que ele tinha um prêmio, né? Tem alguma coisa ali para ele receber no final. Então, olha quantas capacidades esse menino teve nessa intervenção, né? E que é como eu te disse, são coisas tão pequenas para o dia a dia de uma criança típica, de uma criança padrão, né? Que a gente nem considera na criança atípica. Parece assim uma coisa mecânica, mas é um avanço, tem um significado, e a partir daí, o que é que você percebeu mais, né, na compreensão dele, na emissão de significados dele também para você? Então, a gente tem que estar muito, muito atento aos significados que essa criança dá às nossas mensagens, às nossas intervenções, para poder valorizar essa pequena nuance, esse pequeno sinal, né? E poder juntar com outros sinais e fazer grandes sinais, uns grandes sinais, valorizando aí cada conquista, cada compreensão, cada entendimento que essa criança tem, né? Dela, às vezes, não verbal, mas que tem uma linguagem que entende, que recebe, que emite comunicação com significado. É muito complicado mesmo, porque a gente recebe essas crianças na escola de forma geral, né? Então, muitas crianças hoje a gente tem que moram com avós, que passam um dia com avós e vêm para a escola. Então, são os avós que põem ordem, são os avós que educam, aí educam de acordo com os avós, né? Com a educação de avô, de avó. Os pais não têm muito poder, porque deixam as crianças com os avós. Então, é muito difícil para a gente estar lidando com as crianças cheias de vontade, cheias de mimos, né? Os pais, em geral, hoje, estão achando que está tudo, né? Tudo aquilo que eles não tiveram e que eles estão comprando, e que eles estão dando, faz a diferença na educação dessa criança, e não faz, e faz negativamente, né? Então, quando chega, por exemplo, é hiperativa, é autista, é não sei o quê. Eu digo, primeiro vamos passar pelo médico geral, pelo pediatra, e vamos fazer todos os exames físicos. Verminose, taxa de nutrientes, né? Porque eu já vi criança com déficit de atenção, meninos, por falta de vitamina, por falta de iodo, por falta de ferro, com anemia. Criança que dormia, é déficit de atenção. Não era má alimentação. Era baixas taxas de vitaminas no organismo. Criança, a hiperativa, a criança cheia de piolho, tem que ficar hiperativa mesmo. Coçando essa cabeça o tempo todo, com verminose, tem que ficar hiperativa. Então, desmancha toda a questão física. Desmonta tudo, faz exame de tudo, de taxas, né, etc e tal. Vai ao pediatra. Tá tudo bem, tá tudo ok, então vamos agora para o ambiente familiar. Ou vice-versa, primeiro vamos para o ambiente familiar. Né? Porque muitas vezes essa criança está vindo com uma carga de doença emocional adquirida. Nem sempre nasceu, né? Nem sempre é inato.
às vezes é adquirida pelo meio, e tome remédio. Que eu digo assim, às vezes é a mãe e o pai, a família está precisando tomar Ritalina, essa criança não está. Se a família se acalmar, a criança se acalma também. A ponto, na escola que eu trabalho, né, a gente tem integral, tem período integral, às vezes eu peço, deixa essa criança no integral conosco, para ela ficar um pouco afastada do ambiente familiar. De tão confuso que é. Para poder ter outras rotinas, outros estímulos, outro dia, outras vivências, para ver o que a gente faz de resultado. Né? Então, esses suportes, né, como a Odisseia está colocando aí, o suporte terapêutico, junto com a escola, né, que aí eu digo assim, cada um no seu quadrado, porque muitas vezes também tem gente demais se envolvendo na escola. A escola é um espaço coletivo, a escola é um espaço social, não é um trabalho individualizado, gente, não é. A gente faz as avaliações são diferenciadas, o livro é diferenciado, a atividade é diferenciada, mas as intervenções, quando o pai matricula uma criança na escola, uma criança que tem um déficit, uma coisa mais complexa de cognitivo, que tem atraso cognitivo e tudo, ele não botou na escola para aprender a ler, não, em primeira mão. Ele botou para socializar. Porque nem todo mundo vai aprender a ler, gente. Nem toda criança que tem uma dificuldade, que tem um déficit, vai aprender a ler. O pai, às vezes, quer espremer a gente, professores. E a gente rala para ensinar essa criança a ler. Ensina o alfabeto todo em hoje, amanhã ela não sabe o O. Vocês já pegaram desses? E aí? Daí a gente não sabe nem lá. Esqueceu tudo. Não é fácil, não. Não. Mas tá bom. Vou pedir agora para o Cláudio fazer as considerações. O papo está muito bom, porém, a gente está quase vencendo os nossos 60 minutos. Aí então, eu vou parar a gravação e a gente depois continua conversando um pouquinho mais aqui. Tá certo. Eu vou ser bem breve, né? Eu vou falar só sobre a observação, né? Todos nós, como educadores, temos que ter a observação dos gatilhos, né? Para não colapsar a criança. O problema sempre é esse, não colapsar, né? Então, muitas vezes, colapsa a criança por causa do excesso de acúmulo de demandas que é dado para a criança. A expectativa do educador não está condizente com a condição da criança em abranger tudo aquilo. E muitas vezes também a família, né? Eu tenho um caso que os pais são donos da escola. Então, eles têm uma demanda, uma visão do filho muito maior do que a condição neurológica do filho. Então, eu tive que acabar conversando com a parte administrativa da escola, tal, para falar das condições dos testes que a gente fez com a criança, para depois falar com o pai, porque senão a parte administrativa ficava com medo que fossem mandados embora eles, entendeu? Porque não estava fazendo com que as condições que o pai queria, né? A criança não estava, sabe, em condições, ela estava, neurologicamente, ela não conseguia atender. Então, muitas vezes, a demanda, né? O excesso de demanda para a criança é muito superior ao que ela tem condições de responder. Então, ela entra em crise. Ela não consegue fazer a demanda, então ela procura a fuga, ou se ela não consegue a fuga, ela vai se estressando, até colapsar. Aí colapsou, entra na crise, e aí, né, todo esse processo nosso. Então, sempre observar, né, sempre olhar a referência, né, fazer as melhores considerações, verificar realmente a condição, né, cognitiva daquela criança, né? O nível de atenção daquela criança, né? A forma que o procedimento social dela, se ela realmente tem a condição de a gente implantar o que a gente tem necessidade de implantar, né? E também outra coisa, né, que não pode faltar, né, no pensamento de não colapsar a criança, é a rotina,
né? Estabelecer rotina organizadas, organizar as rotinas dela. Ela tem que saber exatamente o que deve fazer e como deve proceder, né? Então, a última terapia que eu tive com uma criança, eu perguntei o dia, a hora, um temporal, né? A criança não sabia nada, não sabia nem que o dia estava, nem a hora que era. Ela, ela desceu na Terra naquele momento. Né? Nem com calendários na minha sala, ela conseguiu ver que o dia que estava, o mês que estava, o ano que estava. Aí eu me dirigi à mãe dela e falei assim, diariamente a rotina vai ser essa. Amanheceu, entendeu? Olha, hoje é dia tal, mês tal, ano... para que ela tenha esse conteúdo interno, né? Então, é necessário que seja estabelecido. Quando a gente quer algo da criança autista, nós temos que estabelecer rotinas. Não precisa ser uma coisa rígida, sabe? Mas dá uma flexibilidade. Não, tem coisas que a gente pode só avisar uma hora antes, meia hora de antes, mas sempre procurar não quebrar. Se ela tem uma rotina já programada para fazer, então sempre avisar ela, hoje você vai ter que fazer isso, 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 nós não vamos fazer isso por causa disso, para que a criança tenha, sabe, ela se antecipe a informação, ela antecipando a informação internamente, ela se organiza, né? Então, muitas vezes, o nosso trato é que viabiliza o colapso. Entendeu? A gente faz um maltrato, então colapsa a criança. Né? É só isso. Com certeza. Maravilhosas as contribuições que vocês fizeram, Lúcia e Cláudio. Muito obrigada. Agradeço a Sobrapa por proporcionar esse momento de aprendizado, né? Esse espaço é nosso. Vocês que chegaram hoje, que vieram pela primeira vez, sejam bem-vindos, muito bem-vindos. Fique conosco, são super convidados, né? Convidados. Cidelis, quer falar alguma coisa, Cidelis? Convidar o pessoal? Pessoal, muito obrigada por estarem aí participando conosco aqui no Grupo Sobrapa. E nós queremos convidar vocês a fazerem parte desse grupo que é onde se aprende psicanálise de uma maneira bem profunda. Todos os dias, durante 15 dias, nós temos professores totalmente diferentes, com temas diferentes. Então, nós vamos aprender a psicanálise de uma maneira profunda. E aqui no Sobrapa, nós também temos uma rede de análise, onde você pode fazer a sua análise por apenas R$150 com os nossos analistas aqui. Por exemplo, com a Cris Margarite. Quem tiver, por exemplo, problemas com filho autista e precisar de alguém para atender a Laudiceia, né? A Sônia, todo mundo aqui que é do Sobrapa, que faz parte, atende nesse grupo de rede social. Não é caro e o comportamento dos nossos psicanalistas é muito bom, porque nós temos, assim, bastante experiência, né? Com todas as partes. A nossa clínica, a gente atua na rede, não só através da psicanálise, mas nós ajudamos também a pessoa a entender os seus problemas de saúde através da clínica psicossomática, tá bom? E vocês estão convidados a participar das outras reuniões. Amanhã a Sônia vai trazer um tema totalmente interessante sobre relacionamentos. Quem quiser deixar o número de telefone aqui agora, nas mensagens, coloca para mim, eu vou copiar para eu poder colocar no grupo, para que vocês amanhã e também nos outros dias possam fazer parte das nossas reuniões. Na próxima semana, na quinta-feira, eu dou aula a respeito de doença psicossomática e é muito importante aprender sobre isso para quem é psicanalista e para quem não é. Porque quem é que não quer ter uma saúde mental e física boa?
e ter um bom comportamento com relação aos outros e principalmente com relação a si próprio, não entrando em depressão, ficando doente e aprendendo a lidar com os desafios da vida. Então, é o convite do Sobrapa para que todos nos acompanhem, né? Também através do YouTube aí e aqui na nossa rede. Muito obrigada a todos. E vocês estão convidados a colocar agora o seu telefone, que eu vou anotar para colocar vocês na Sociedade Brasileira de Psicanálise e Autismo, na nossa sala de estar, para vocês começarem a assistir o Sobrapa. É gratuito, viu? Fique participar. E depois vocês vão tomar a decisão se vocês querem aprender mais ou não. Muito obrigada a todos. Ô, Cris, boa noite. Boa noite, pessoal. Prazer ver vocês todos aí. Cris, você colocou a lista de presença? Ela colocou sim. Tá sem áudio, Cris. Sim, coloquei a lista de presença ali no início, está fixado. Então tá bom. Beleza, tá bom então. Obrigado aí pela ajuda aí, Cláudio, pela participação, hein? Lúcia também, viu? Vamos chegar junto aí com as ideias aí, vamos entrar nessa rede de análise, tá? Vocês podem ser analistas também com a gente. Aí vamos entrar na rede de análise aí para poder fazer a Sobrapa crescer cada dia mais, hein? Dentro de 6 meses, participando no Sobrapa, associando ao Sobrapa por apenas R$50, pessoal. Dentro de 6 meses, vocês já vão pegar o seu primeiro diploma de psicanalistas, tá? E é isso, a gente está aqui convidando vocês com todo carinho a participar com a gente. Muito obrigada. Obrigadão, pessoal. Boa noite, hein? Muito obrigada, pessoal. Eu vou desligar aqui a gravação, mas quem quiser ficar, pode ficar.